This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Meu nome é Ana Carolina, eu falo de Belo Horizonte, tenho 44 anos. E o relato que eu gostaria de compartilhar com vocês é relacionado a uma experiência que eu tive com o meu marido. Há exatamente 3 anos atrás, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu era uma outra pessoa, uma senhora gordinha que morava numa vila, andando de bicicleta com uma trouxa de roupas atrás da bicicleta. Eu andava por essa vila, mas eu tinha plena consciência de que era eu, porém eu vivia numa outra época, num outro corpo, numa outra experiência. Isso era bem claro para mim naquele sonho. E eu andando nessa vila, um vilarejozinho, pobrezinho, com a trouxa de roupa atrás da minha bicicleta, eu cheguei na minha casa. Uma casa muito simples, com um quintal grande, com algumas árvores, mas o chão de terra, assim, nesse quintal, com um varal grande, para eu estender as roupas que eu lavava. Eu acredito que eu lavava roupa para outras famílias, acredito que era esse o meu trabalho. Eu estava até com uma trouxa, para lavar de algum lugar que eu tinha buscado. E nessa casa morava muita gente junto comigo. Eu acredito que era uma família grande. E eu lavei tudo, estendi todas aquelas roupas num quintal grande, bem simplesinho, mas bem grande, bem espaçoso. E aí, depois de eu ter feito todo esse trabalho, eu entrei para casa. E dentro dessa casa, na sala, bem simplesinho, tinha um tanto de gente. E aí no sofá sentado estava o meu marido, só que ele não estava no corpo dele de hoje. Ele era uma criança e eu cheguei, era como se eu sinto que eu era a mãe dele, porque a relação que eu tinha com ele de carinho, de proximidade era muito grande. E eu cheguei perto dele e na hora que eu olhei para os 2 braços dele, eles estavam com os antebraços amputados. E aquilo me assustou demais. Eu olhei e falei, o que aconteceu? Aí ele falou comigo que tinha utilizado um equipamento, uma ferramenta de forma errada que tinha comprimido os nervos do braço dele e tinha acontecido aquilo. Aí eu fiquei muito aterrorizado com aquilo e falei, mas nós vamos precisar ir ao médico. Isso precisa ser feito alguma coisa. E na hora que eu falei isso, eu fiquei tão nervosa que eu saí daquele sonho e eu acordei. Na hora que eu acordei com uma sensação muito ruim, muito forte, de que algo aconteceria com meu marido. Eu acordei com uma vontade de chorar, sim. Eu acordei meu marido e contei para ele esse sonho. E aí, na hora que eu contei para ele, ele não acreditou, riu de mim. No outro dia desse sonho, ele até brincou, colocou o cotovelo assim para dentro da camisa, igual às vezes a gente, quando era criança, brincava, de que o braço tinha sumido e ficava só o cotovelo assim na manga da camisa, falando que ele tinha ficado sem braço. E eu ainda falei para ele, não brinca com essas coisas não, mesmo que você não acredite, pode ser um sinal, a gente precisa respeitar essas coisas. E passaram-se 4 dias aproximadamente, ele estava pintando o beiral da casa aqui, nossa, onde a gente mora, e ele caiu dessa escada. E no que ele caiu, ele bateu a mão no chão e a força com que ele bateu a mão fez com que o cotovelo dele virasse. E na hora que virou, ele triturou o cotovelo. Ele teve uma lesão que é considerada pelos médicos como tríade terrível. Os médicos até explicaram que há 10 anos atrás essa lesão era irreversível. A pessoa ficava com o braço praticamente aleijado. Ele não se mexia mais. E na hora que ele caiu, eu não estava em casa, eu tinha saído, mas a moça que trabalha conosco aqui estava. E ela falou que a primeira coisa que ele fez foi gritar: "Ah, o sonho da Carol". E aí ele fez a cirurgia, hoje ele já se recuperou, não 100%, o braço dele não estica 100%, mas estica consideravelmente.
não comprometeu o dia a dia dele, mas, enfim, é um relato que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei interessante. Um sonho que, de certa forma, foi uma premonição, não sei explicar de que forma que ele chegou para comunicar, né, esse acontecimento. Então, espero que vocês apreciem. Um grande abraço. E hoje nós não temos o "E aí, Roberta?", mas a Ana Carolina traz um relato bem peculiar e diferente, talvez, daqueles que a gente vem escutando com frequência. E esse é um dos objetivos, um dos propósitos do Crônicas do Além, é fazer a arqueologia sonora do relato dos ouvintes. É muito evidente que esse relato faz uma conexão entre o que a gente entende como premonição, mas também tem um viés de vidas passadas, dessa conexão dela com o marido, que aparece nesse sonho como uma criança, e provavelmente sendo seu filho, pela conexão afetiva que ela diz ter percebido durante o sono. O premonitório disso, sem dúvida nenhuma, é o que veio a acontecer logo depois, o acidente do marido, que ironizou, e às vezes a gente olha para essas histórias, quando alguém ironiza, parece que vem como um castigo pela ironia, mas também vem como um sinal, né, para que a gente esteja e sejamos atentos. Então, fica aqui também uma possibilidade de nós termos atenção aos nossos sonhos, atenção às nossas percepções, para que isso se transforme em algo que possa nos antever, como foi o caso da Ana Carolina, situações e que a gente ainda possa recorrer e alertar e evitar, principalmente. E esse exercício que, com o passar do tempo, é natural que a gente perca. Ou, se não perder, pelo menos se torna algo mais sutil, que é essa capacidade de perceber as coisas que estão ao nosso redor e fazer disso uma melhor experiência de vida. Então, é um pouco, eu acho, que o recado desse relato, que a gente consiga tornar as suas experiências algo mais profundo em entendimento. E aqui, como último comentário, fica a questão da gravidade do acidente, né? Eu fui atrás para entender o que significa, né, essa tríade terrível, que é uma lesão, né, então gravíssima, que tem uma questão voltada à luxação do cotovelo, a fratura da cabeça do rádio e a fratura do processo coroide, ou seja, a porção crítica de tudo isso, o quanto foi relevante, o quanto isso é impactante pela conexão que a Ana Carolina tem com o seu marido, ao ponto desse mecanismo do sonho ter sido não alertado, mas ter sido é, gerado como um alerta. E como quase todos os relatos, fica aquela vontade de entender da Ana Carolina, entender do seu marido, o quanto outras situações ocorreram em que essa premonição da Ana Carolina possa ter ocorrido,
Mas por trás dessa premonição tem essa característica de um cenário num contexto que fugia ou foge da realidade dessa existência, que evidencia a conexão deles de outras vidas. Acho que é isso, gente. Esse foi o episódio do Crônicas do Além de hoje. Para quem quiser conhecer o nosso conteúdo no YouTube, nós temos o canal Defining Ghosts, Definindo Fantasmas. Temos outros conteúdos, outras entrevistas lá. Se você está nos escutando pelo Spotify, você pode assistir também aqui ou pelo YouTube. Definindo Fantasmas, Defining Ghosts, e aqui, com essa parceria feita com os Ocas no Crônicas do Além. Tchau.